levantar mais um pouquinho. Assim? Fazer daqui, ó. Da mesa, senão fica mostrando. Pronto. Tá bom. Tá ótimo. Pronto. Boa noite a todos. Antes de começar, eu vou chamar aqui o companheiro Joélio. Ver se ele já está por aqui. Ainda não. Você está assim, tá linda. Pronto, Josélio chegou. Vou estar chamando ele aqui. Olá, Fabrícia, boa noite. Olá, Josélio, boa noite. Prazer Tudo estar aqui bem? contigo. Que bom. Vou fazer um Vamos momentinho de juntos. acolhida, tá certo? Fazer um momentinho de acolhida, um momento de oração, de reflexão. E aí, logo após, chamo para você se apresentar, dizer de onde vem e sobre o que a gente vai falar. Sobre o que a gente vai Ok. falar, eu vou adiantar, e todo mundo sabe, né? Gênero, amor e diversidade. Mas enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dar uma palhinha aqui no nosso hino, tá certo? Não sou tocadora, só gosto de cantar, mas em tempos de pandemia a gente tem que se virar, né? Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Vou fixar o nosso tema aqui. Fixou, pessoal? Gênero, amor e diversidade? Pronto, então eu vou continuar. Pelos campos, cidades e vilas, no nosso bairro, também no sindicato, nas caatingas, nas fábricas, nas vilas, com muita raça e coragem de lutar. É a juventude do meio popular. Ileaô, a juventude é a bandeira do amor. Com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Nossa luta é pelo engajamento no nosso bairro e também no sindicato. Nós precisamos ficar todos unidos para conquistar nosso direito que é negado. A juventude do meio popular.
céu, a nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irá cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, a nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão cantar. Pessoal, nosso tempo é pouco e o assunto é extenso, então eu vou dar continuidade. Antes de mais nada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Desejamos construir o Teu reino, o reino de paz, que o Espírito Santo mantenha viva a sua presença em nós, fortalecendo e iluminando o caminho rumo à libertação por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, a igreja também celebra a solenidade de Corpus Christi, né? Então, eu vou fazer uma breve palhinha de comunhão para a gente também trazer essa reflexão desse dia tão importante. É Jesus esse pão de igualdade, viemos para comungar com a luta de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. É Jesus esse pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Fabrícia, sou daqui da Bahia, diocese de Juazeiro. Sou de Sobradinho, mas atualmente estou residindo aqui em Juazeiro, do ladinho de Petrolina. Nossa live, a 9ª live da PJMP, vai tratar do tema gênero, amor e diversidade. Para iniciar esse tema, eu trouxe um poema que eu acho muito lindo. O autor é desconhecido, mas eu acho que é cabível e pertinente para o momento. Esse poema diz o seguinte: no dia em que o céu for livre, para todos serem o que são, cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão, e o mundo sem as misérias, o que sentimos, o que nos tornamos, o novo sem medo de viver. Faltará a falta de nos entristecer, quito de vazio e fumaça. Não faltará sonhos. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado e os nossos corações, enfim, serão libertados. O coração de todo mundo merece libertação.
e deve e precisa amar. Muitos dos nossos irmãos que ousaram amar, que fizeram isso e que exporam isso à sociedade, tiveram suas vidas ceifadas. Josélio e tantos companheiros e companheiras da PJMP conhecem quem são. Então, eu queria chamar vocês para a gente pensar nessas pessoas do Pai Nosso dos Mártires. Pai Nosso dos pobres marginados, Pai Nosso dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Oh, oh, dos pobres marginalizados, Pai Nosso dos martirizados. Então, pessoal, nós estamos aqui, uma pessoa incrível, que contribui bastante com a caminhada da PJMP. Josélio, se apresente. Tá bom, Fabrícia. Eu faço um monte de coisas, né? Eu tenho 50 anos, começando por aí, já fiz bastante coisa. E fui de grupo de jovem na minha adolescência, tive uma breve passagem na PJMP, porque eu acho que há 40 anos a PJMP, há 37 anos, acho que a PJMP estava começando ainda, não sei ao certo, por aí. Eu sou assessor do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, que faz uma leitura contextualizada e libertadora da Bíblia. Creio que muitos de vocês conhecem. E aqui na Diocese eu tenho uma participação em um curso de hermenêutica juvenis, é um curso bíblico, é uma das etapas de formação que a gente faz aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, na escola Padre Antônio Henrique, que é a Escola de Formação do Juventude. Trabalho na área jurídica, eu fiz Direito e fiz Letras, e fiz também uma especialização em Direito e uma outra específica para essa nossa live, que é em Sexualidade Humana. Atualmente eu estou trabalhando, acompanhando, na verdade, um dos grupos do Diversidade Cristã, ou Diversidade Católica, espalhados pelo Brasil. Eu acompanho esse grupo aqui de Recife, que é um grupo bem recente, iniciou-se esse ano, mas alguns grupos já têm mais de 10 anos no Brasil. Certo. Ouviram bem, Pessoal, cortou, porque o teu áudio está cortando um pouco e fica meio retardado, né? Mas dá para entender o contexto, dá para entender geral. o áudio está retardando?
Eu perguntei agora sobre o meu áudio. Como é que você ouviu o meu áudio? Espera aí, vamos ver se melhor. Ô Fabrícia, como é que você ouviu o meu áudio? Tava ok? Oi? Como? Você ouviu bem o meu áudio? Não tá Sim? chegando. Ah, Seu não áudio tá não tá chegando? chegando. Chegou Ah, agora. ok. Mas o que eu tinha falado antes, você ouviu bem? Ou cortou um pouco? Tá melhor. Ok. Então vamos tocar. Certo. Só questão da gente organizar aqui. Gente, vão mandando os comentários de vocês, vão dizendo o que é que vocês estão achando. Façam comentários acerca do tema. A gente vai estar fazendo duas perguntas e aí depois vai estar dando uma comentada no que vocês estão falando. Para eu não ter que estar atrapalhando a fala dele, tá? Então, ele vai fazer duas explanações aqui. Após isso, eu vou ler alguns comentários e depois de mais duas explanações e eu leio os próximos comentários, para não estar atrapalhando a fala dele, tá certo? Josélio, então você sabe que a gente está vivendo uma conjuntura difícil, né? São tempos muito difíceis e que se agrava cada vez mais. Eu acho que não só a questão LGBT, mas eu acho que em todos os aspectos, socioeconômico, ambiental, acho que está tudo muito difícil. Mas feito a o gênero, amor e diversidade, a pergunta é: como você observa os avanços dos direitos da comunidade LGBTQ+, na nossa sociedade? Então, nos últimos 20 anos é que a gente começou a conquistar direitos, né, no Brasil. Mas essa luta por direitos não começa há 20 anos atrás, ela começa bem antes, né? Também não começa em 69, com a revolta de Stonewall. Você tem antecedentes a isso, né? Questionamentos que já se iniciavam, que preparam esse momento também, preparam a sociedade para esse momento que a gente começa a viver já há 50 anos. Eu destacaria, por exemplo, o interesse da medicina no final do século XIX, segunda metade do século XIX, pela questão da homossexualidade. A homossexualidade não era algo importante para a medicina, não era do campo da medicina. E a medicina começa a se interessar pela homossexualidade e cria e foge a esse termo também, homossexualismo, que é um termo pejorativo, que hoje a gente toma como um termo pejorativo porque vem da medicina, né? Vem de uma indicação de doenças, né? Então, até 83, a OMS considerava a homossexualidade como doença. Mas também, de qualquer forma, a medicina começa a estudar esse fenômeno. E isso ajuda muito, né? Porque, por ser uma ciência, né, uma ciência médica, se dá alguns passos. Mas também se cometem muitos absurdos, né? Muitos abusos contra pessoas homossexuais, que nesse período sofreram choques elétricos, sofreram cirurgias de lobotomia, porque a ideia era encontrar uma cura. Então, ao mesmo tempo que a medicina tomava esse caminho, outras pessoas, inclusive médicos, né, se opõem a esse caminho, que alguma parte da medicina se toma. Então, por exemplo, na Alemanha, na década de 30, se funda um instituto de estudos de sexualidade humana. Um médico judeu e gay, o Magnus Hirschfeld, ele funda uma casa de estudos, né, e atende nessa casa, e ele tem uma grande biblioteca de estudos sobre homossexualidade, sobre sexualidade em geral, né, do qual a homossexualidade fazia parte, e ele é quem foge do termo também transexualismo. O termo não existia essa palavra. Existiam outras palavras para identificar o fenômeno. Cada língua tinha sua maneira de identificar. O Instituto é destruído em 1934 pelo nazismo e ele tem que fugir da Alemanha, né, para não ser morto. Mas aí o trabalho que ele realizou e a militância dele já foi muito importante
né, para trazer essa discussão na Europa e depois nos Estados Unidos. Então, você tem diversos estudos de sexualidade que surgem a partir disso aí, no geral, que dão uma ideia também, né, sobre a dimensão da sexualidade como um todo, a dimensão humana, e aí entra também as questões homossexuais, né, bissexuais, etc. Tem alguns estudos nos Estados Unidos na década de 40, 50, né? E em 69 a gente tem aquele fato, né, que é o fato que é o Stonewall, que é a revolta de Stonewall, que meio que espalha essa luta, né, para o mundo todo, pelo menos para o mundo cristão, ocidentalizado, e a partir disso aí chega ao Brasil um mínimo de organização, se inicia um mínimo de organização do movimento, né? E um desses marcos é um jornal chamado Lampião da Esquina, que era um folheto, né, que era voltado para a comunidade LGBT, que na época chamava GLS, né, ainda, era gays, lésbicas e simpatizantes. Essa siglazinha ela vai aumentando e hoje a gente diz assim, LGBTQI+. Então esse T, que é de transexualidade, né, que aí inclui transgêneros, aliás, o termo transgênero, esse termo de transgênero, que inclui transexuais e travestis, o que é de queer, seriam pessoas que não se enquadram, né, nesse quadrado, nessa caixinha eu não me enquadro. E o I, que é de intersexo, né, que é uma categoria mais recente, e no final a gente coloca mais, para dizer, olha, não é fechado, né, não é um hall fechado. E então, a partir disso, você tem uma década de 80 muito marcada pela questão do início do movimento, né? Na década de 90 você tem a chegada no Brasil e do HIV/AIDS, né? E isso marca muito a comunidade. Não é uma fase assim que eu tenha vivenciado plenamente, mas pessoas mais velhas vivenciaram isso. E já no ano 2000 é que você começa a ter alguns poucos direitos garantidos, mas isso a partir de demandas no judiciário. Então começa com demandas que vão principalmente de discussões sobre pensões previdenciárias. Então, o primeiro direito a ser conquistado são as questões previdenciárias, e algumas demandas civis individuais, né, sobre questões de partilha de bens, né? Então, duas pessoas que viviam junto há anos, constroem um patrimônio juntos. O que é que essa pessoa é da outra, né? Como é que ela vai ser tratada? Se vai ser tratado como um regime de família, se ali vai ser reconhecido uma família, ou se aquilo ali é considerado como uma sociedade. E normalmente era assim que era feito, era considerado uma sociedade, né? Os primeiros ganhos foi nessa perspectiva. Se é uma sociedade, então você tem direito à metade dos bens. A outra metade vai para a família do morto. Mas a sociedade não resolvia todos os problemas, né? Ser considerado uma sociedade não resolvia todos os problemas. Então você começa a ter outras demandas até chegar... repetir. Por exemplo, a discussão previdenciária, né, da pensão, que chega ao judiciário, e depois a discussão civil, dos direitos civis, de reconhecer aquela instituição como família, né, ou não. José? Oi? Tá ouvindo? Josélio? Tá ouvindo ou não? Sim, tô ouvindo você. Cortadinho, mas tô. Diga, Fabrícia. Pode falar. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Josélio, seu áudio não está chegando. Não tá chegando o áudio. Eu tô te ouvindo, eu te escuto. Não pode ser meu coisa. Deixa eu ter. Tem como botar viva voz? Tá ouvindo agora ou não? Josélio, você me ouve? Tá me ouvindo agora? Você me ouve? Eu te escuto bem.
Eu te escuto bem. Você me ouve? Não? Gente, eu não tô tendo O retorno pessoal dele aqui, não tô pode. ouvindo. Deixa eu ver se eu tenho um retorno do pessoal. Aqui eu não tô O ouvindo. pessoal está dizendo, o pessoal tá dizendo que está ouvindo muito bem, que o meu áudio tá bom. É que o teu que não tá bom. Deixa Estão eu dizendo ver. aí, viu? Eu estou ouvindo ele e eu também. Eu não O tô áudio de ouvindo Josélia ele. está bom, mas o dela não. É isso que estão te dizendo. Posso continuar? Deixa eu ver aqui. Eu vou continuar enquanto tu segue aí, tá ok? Então, em 2010, em 2011 é que o Supremo vem julgar essa questão do reconhecimento da união estável, né, como uma entidade familiar. Já que vocês E estão ouvindo 2 anos depois, José, em pode 2013, continuar, tá, gente? e 2000, ok, 2013, você tem a resolução do Conselho Nacional de Justiça que meio que converte ou já aceita direto que os cartórios resistem como casamento. Então, esse é um grande passo, né? Depois, mais recentemente agora, a gente teve algumas decisões no Supremo, por exemplo, a questão da doação de sangue, né, que foi recentemente, não está sendo nem aplicada agora, doação de sangue por homossexuais. Porque homossexuais masculinos, né, se tivessem uma vida ativa há mais de um ano, não poderiam doar sangue. Então você ia doar sangue, você sofria o constrangimento. Aliás, todo mundo passava pela mesma pergunta, que era, você tem relações com pessoas do mesmo sexo há menos de um ano? Então, ou você mentia e doava, ou você dizia, eu tenho, né, e aí eles não recebiam o seu sangue. Isso foi considerado discriminatório pelo STF. E principalmente agora a gente já vive um contexto que o HIV/AIDS não é mais restrito, né, ou focado em homossexuais masculinos. Houve também a decisão, deixa eu ver aqui, da criminalização da homofobia, né, e da mudança de sexo, gênero e nome também, né, nos cartórios. Então, o STF avançou bastante nessa perspectiva dos direitos humanos, dos direitos homoafetivos, dos direitos homossexuais, e concedeu esses direitos. Agora, o que é que a gente observa? Que no Executivo, no governo Lula e Dilma, houve políticas públicas para LGBTs. O que a gente observa agora é um retrocesso. Deixa eu ver se eu já estou entrando na próxima pergunta. Já seria a próxima pergunta. Mas no governo Lula e Dilma se estruturou uma secretaria, não é, onde houve políticas públicas para a comunidade LGBTQI+. Agora, no legislativo, não se conseguiu basicamente nada, a não ser alguns legislativos estaduais que trataram de leis antidiscriminatórias nos comércios, né, punindo alguns estabelecimentos. Mesmo assim, alguns estados e municípios também, ultimamente, aprovaram algumas leis que dizem respeito à discussão sobre gênero nas escolas, inclusive outra questão que foi levada para o STF também e foi julgada inconstitucional a lei estadual em questão. Se não me engano, era de Alagoas, ou do estado de Alagoas, se não me engano. Então, esse é um pouco o panorama que nós temos. Tá, né? Tem tido avanços, né? Esses avanços, essas conquistas de direito têm acontecido nos últimos anos, mas tem acontecido de uma forma lenta, progressiva e diria que falta esses direitos serem consolidados, né? Através de leis, não apenas de normas. Vamos lá, porque já são 9h30, 7h30, né? 19h30. Fabrícia? Tá ouvindo, Fabrícia?
Não sei se ela está ouvindo, gente. Eu vou chamar outra pergunta, então, né? A outra pergunta seria em relação a esse desgoverno, né? Foi assim que colocaram. Quais são os perigos que podem atingir a comunidade LGBTQI+, e por que a LGBTfobia tem ganhado espaço, né? No momento atual. Então, sim, a gente já tem retrocessos nesse atual desgoverno, né? Esse retrocesso se dá pela ausência de políticas públicas para a comunidade LGBT. Então, isso é um grande retrocesso, né? Desde, na verdade, de Temer, isso ficou mais assim camuflado, né? Mas agora é visível que não existe nenhuma política pública para a comunidade LGBT. E o Congresso se tornou um Congresso mais conservador ainda, né? No qual possivelmente nenhuma lei agora de direitos LGBTs que consolide, né, aquilo que já é norma jurídica, né, concedida pelo STF, porque também as decisões do STF são normas jurídicas, mas não há nenhuma previsão de que essas normas jurídicas sejam regulamentadas, por exemplo, a questão da homofobia, né? Você pode criar uma lei para homofobia, talvez essa daí saia, mas exatamente vai sair tentando restringir um monte de situações, principalmente aquelas vindas das igrejas, né, porque as igrejas querem o direito de condenar, querem o direito de expressão, né, religiosa, de liberdade religiosa, e acha que essa liberdade religiosa incluiria também o direito de considerar o direito de praticar a homofobia, na verdade, né? Que eles vão tentar disfarçar e dizer, não, isso não é homofobia, isso é liberdade de expressão, isso é teologia, isso é interpretação bíblica, etc. Eu acho que do campo teológico, no campo bíblico, cada igreja pode fazer isso. Mas quando ela faz isso de uma forma que discrimina, na verdade ela também está cometendo, ela está cometendo um pecado, né? Porque nem todas as relações sexuais, homossexuais, homoafetivas, né, eu diria, poucos atos são pecados, né? A maior parte provém de atos de relação afetiva, amorosa, né, entre iguais, e isso é amor, né? Fabrícia, eu já falei a segunda pergunta. Você ouviu? Deixa eu digitar aqui para ela. A gente vai dar uma olhadinha agora, se vocês têm alguma pergunta. Não sei se Fabrícia está me ouvindo, mas se vocês têm alguma pergunta, vocês podem escrever aqui que a gente vai dar uma lidazinha. Gente, só para constar, eu não estou tendo retorno nenhum. Joel, pode continuar, que eu não estou tendo retorno nenhum aqui, mas eu estou acompanhando aqui os comentários, tá certo? Tentando resolver também. Ok. Então, a terceira, se vocês tiverem alguma pergunta, né, eu estou tentando ler os comentários também. Estou atento a isso. Entrando na terceira pergunta, que trata... Estou atento a isso. Sobre a questão de gênero, né, propriamente. Eu escuto, mas agora eu estou com retorno no áudio. Sobre a questão de gênero, né, propriamente. Eu escuto, mas agora eu estou com retorno no áudio. Pronto, então eu vou fazer o seguinte. Não dá para fazer da forma que eu estava pensando aqui, não.
Você dá continuidade, tá certo? Ok, tranquilo. Mas tá É, jóia, tá ótimo, tá muito bom, viu? ok, a gente pede que vocês deem um retorno, né, Você através do continua, estava chat. na terceira pergunta. O debate de gênero ainda dá curtos passos dentro da igreja. Como você avalia esses pequenos avanços? E o que você destaca das ações do Papa Francisco em relação ao debate de gênero dentro da igreja? Então, essa questão de gênero, né, ela é iniciada estrategicamente pelas mulheres, né, ela não é iniciada pelo movimento homossexual. Claro, pelas mulheres do movimento homossexual, sim, também, né? Mas ela é um debate mais das feministas, né? No qual também tem mulheres lésbicas, mulheres bis, principalmente das teólogas e biblistas feministas, né? Que se aproveitam de outros debates da academia, principalmente da área de filosofia, de antropologia, que trata das questões de gênero. Então, a questão de gênero, ela começa exatamente nessa discussão sobre direitos de igualdade entre homens e mulheres. Essa questão muito básica, né? Só que só isso, né? Só isso já é um grande debate. Na verdade, esse é o grande debate, né? O grande debate da questão de gênero não são as pessoas trans, né? É a questão dos direitos entre homens e mulheres. Só que, no geral, né, os homens que têm o poder, que têm a hegemonia do poder, não querem perder esse poder. Então, no geral, né, a maior parte dos homens, ou boa parte deles, são intransigentes nesse debate. E todo mundo sabe, né, que a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes também, o poder é hegemônico dos homens. Então, o que a gente vê aí, na verdade, é um debate por direitos, né, por igualdade entre homens e mulheres, né, e no qual um desses dois aí não quer ceder espaço, não quer abrir mão. Então, o que é que a gente vê? Algumas igrejas evangélicas, principalmente as históricas, elas já se abriram para a questão de ordenação de mulheres, né? Esse debate ele existe na Igreja Católica, né, mas ele não avança. Ia tentar dar uma avançada um pouco agora, né, mas exatamente o Papa Francisco está sofrendo muita retaliação da Igreja Conservadora. Eu creio que ele até quer avançar nessa questão, né, mas ele se sente intimidado. Então ele não avança. E não sei se vai conseguir avançar na condução dele no Vaticano. Agora, então o que a gente vê realmente é um debate de poder dentro da igreja, né? Quem é que manda na igreja? Só os homens mandam na igreja. Só os homens decidem a vida das mulheres, decidem a vida dos LGBTs, decidem a vida de todo mundo. Então são os homens que decidem, como muitas vezes em muitos congressos, né? Na Câmara dos Deputados, nos senadores, quando a gente vai olhar a participação das mulheres, embora haja as cotas para candidatura, isso não se reflete na titularidade eletiva. Né? As mulheres são uma minoria na Câmara e principalmente no Senado, né? Que é uma casa mais restrita e mais masculina ainda. Então, esse é o grande debate, né? Direitos iguais entre homens e mulheres. Aí vem a segunda questão. E o que é a discussão sobre ideologia de gênero? Na verdade, tudo isso aí, né, já recebeu esse carimbo de ideologia de gênero. Então, isso é muito problemático, porque isso desvia a atenção da discussão, né, da real discussão sobre igualdade de direitos, e isso meio que demoniza as discussões, as teorias de gênero. Então, existem diversas teorias de gênero, né? No geral, as teorias de gênero vão dizer, olha, o que é biológico, a gente chama de sexo. Só que o sexo, pra gente, você é homem ou mulher, ou você é masculino e feminino, né? Na nossa língua portuguesa. E o gênero é cultural. Então, o que é biológico é
sexual. Então, a questão hormonal, a questão das gônadas, a questão dos pelos no corpo, tudo isso vai identificar, né, um homem e uma mulher sexualmente falando. E você pode ainda, mesmo nesse campo, fazer alterações, né, que é a questão dos hormônios, né, das cirurgias, de redesignação sexual, de readequação sexual, na verdade, né? Então, você tem a outra questão de gênero, que é a questão cultural. Infelizmente, na nossa língua portuguesa, a gente vai usar as mesmas palavrinhas, que é masculino e feminino, ou homem e mulher, para fazer as distinções culturais. E o que são as distinções culturais? Ora, o Papa Bento XVI, mesmo quando era Ratzinger, ele já condenava essa que as teorias de gênero, deixa eu ver aqui, que propõem implicitamente a destruição da raiz do projeto de criação de Deus, que é a criação como homem e mulher, né? Mas a gente está falando de uma questão sexual, gonadal, hormonal, né? Só que essa questão hormonal e sexual, ela não define que tipo de homem, que qualidade de homem você vai ser, nem que tipo de mulher, que qualidade de mulher você vai ser. Porque isso é a cultura que define. E ele vai dizer ainda que nós saímos de um estágio inculturado e o homem cria a cultura. E que agora a gente estaria dando passos atrás para não fazer mais a distinção criado pela cultura e voltarmos a um estágio de inculturação, né? Só que a questão não é bem essa, né? Porque ele trata a cultura como se a cultura fosse algo cristalizado, que não muda. E a gente sabe que a cultura muda constantemente. Então, se há 70 anos calça comprida era uma roupa exclusiva de homem, hoje não é mais, né? Então, isso é um dado cultural, né? Homem veste azul, menino veste azul, menina veste rosa, isso é um dado cultural, construído, né? Mas a gente sabe que cor não tem sexo, né? As cores não têm sexo. Então isso é um dado construído. Por ser um dado construído, ele é mutável. E ele está em constante mutação. Então essa é uma das coisas que as discussões de gênero trazem como ferramentas, né, para a gente distinguir a questão de gênero, né, como você se constrói. E é verdade, a gente é construído dentro da sociedade fazendo distinção do que é que homem e mulher podem usar. Só que as pessoas também questionam isso, né? E à medida que elas vão questionando, a cultura vai mudando. Então existe uma tensão. Nós estamos sempre vivendo um momento de tensão e essas tensões vão alterando a cultura. A cultura não é um dado imutável, né? Ela está sempre mudando. E é isso que eu acho que às vezes não querem enxergar, né? Então você pode ensinar desde criança, aliás, as crianças são ensinadas desde cedinho sobre a cultura de gênero. Só que vão separar, isso é de menino e isso é de menina. O que está querendo se tapar o sol com a peneira olha, você não pode vestir um menino com roupinhas que nós dizemos que são de meninas. E as meninas vestiam uma roupinha que a gente está dizendo que são de menino. Mas e se ele quiser? E se ele pedir? E se for uma criança trans que está se descobrindo dessa maneira? Tem pais que enfrentam essa situação, né? Então os pais eles vão ter o caminho de dizer assim, vamos tratar isso como algo natural, né? Ou vamos dar uma surra, né? Vamos bater e vamos dizer que isso não é natural. Só que essa questão não resolve, né? Porque quando ele tiver uma pessoa adulta, que ele puder ser ele mesmo, que ele sempre foi, ou ela mesma, que ela sempre foi,
isso vai estourar lá na frente. E vai estourar com muitos traumas, né? Porque essa pessoa vai constantemente viver traumatizada. E ela vai ter que superar isso na sua vida, ao longo da sua vida. Então, a questão de gênero traz essas problemáticas também, mas isso não é o centro, né, da discussão. Para mim, isso não é o centro da discussão. É uma questão muito importante, né? E Judith Butler, por exemplo, ela trabalha essas questões exatamente porque ela diz, olha, se existe um ser, um indivíduo, né, no qual não se adequa a essa cultura de gênero hegemônica, né, então não é o sexo genital que vai definir essa pessoa como homem ou mulher. Porque se fosse, não existia transexuais. Não existiria transexuais. Porque, no geral, os transexuais são educados a assumir uma cultura que está aí demarcada de gênero pela sociedade. Que distingue muito bem homens e mulheres nessa cultura, né? Você está no comentário da quarta pergunta? Não, na terceira. Mas terminei. Eu posso ir para a quarta, e posso ser mais rápido também, para ver se a gente tem um tempinho para ouvir as perguntas, né? Nós temos 12 minutos. A quarta pergunta, ela trata um pouco sobre... Então, acho que o Papa Francisco, na questão de gênero, ele reza pela cartilha, né, de Ratzinger. Ele não muda muito isso, né? A quarta pergunta diz respeito também... Você quer ler, Fabrício, a quarta pergunta? Sim. Eu só vou pedir para que você seja o mais breve possível, porque tem alguns comentários que eu queria fazer. Eu acho que nós temos 10 minutos. Beleza, Okay? então a quarta pergunta é sobre a mensagem de Jesus Cristo. É clara, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A postura definida deveria ter a igreja. Qual é a postura que a igreja deveria ter? Mediante a violência contra a comunidade LGBT e os altos índices no Brasil. Então, a postura que a igreja deveria ter é muito clara. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, né? É acolher essas pessoas com respeito, com compaixão e delicadeza, e que se deve evitar qualquer sinal de discriminação injusta. Claro que essa injusta aí cria uma dubiedade, né? Mas a dubiedade também ela existe no discurso da Igreja Católica com as pessoas, em relação às pessoas homoafetivas. Agora, a gente raramente vê uma condenação pública da Igreja Católica pelos seus órgãos, né, oficiais contra a homofobia. É muito raro você ver isso. E quando um bispo, quando um padre fala sobre isso, ele é atacado, ele é questionado, né, como acho que é Dom Antônio, né, de Caicó. Ele fez um belíssimo discurso há uns 2 anos atrás, né, sobre discriminação, sobre homofobia, sobre o combate à homofobia, e ele foi atacado durante a semana. Na outro final de semana, ele basicamente foi mais enfático ainda, né, em defender, né, as pessoas homoafetivas, em acolher as pessoas homoafetivas, como manda o catecismo. Só que essa atitude é muito rara dentro da igreja. O que a gente estava acostumado a ver no discurso da igreja é a outra parte do catecismo, que diz que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados, né, que são contrários à lei natural, que fecham o ato sexual ao dom da vida, que não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual e não podem, em caso algum, ser aprovados. Então eles estão aí falando sobre a questão dos atos homossexuais. Mas como é que você separa atos homossexuais das pessoas homossexuais? Não é? Porque ele só tem um caminho para isso, que é o celibato. Mas o celibato pode ser um caminho para alguns, mas não é um caminho para todos. Não é? É um caminho recomendável, um caminho louvável, né? Um caminho talvez recomendado para os mais jovens, não é?
Quem sabe? Mas ninguém pode também, por ter tido uma relação homossexual, homoafetiva, se condenar por isso. Né? Deus acolhe, Deus chama, né? Deus trata com respeito. Então, mas claro que a igreja propõe isso como um caminho, mas pouco se fala de outros caminhos possíveis. Né? Então, nessa discussão agora sobre o sino da família, se levantou uma questão, que era, Deus está presente numa relação homoafetiva de dois católicos, um casal católico, que frequenta a igreja, que busca Deus, né, que segue os ensinamentos da igreja, segue os mandamentos da igreja, e se amam verdadeiramente, Deus está aí presente? Se levantou essa questão. Não se aprovou, mas o resultado da votação foi muito expressiva. Foram 114 votos a favor de uma proposição como essa. E só precisava de 120 votos, então por 6 votos não se conseguiu. A questão do acolhimento dos divorciados, por exemplo, também não passou nos votos favoráveis do que a questão homoafetiva. Né? Então, era um pouco isso. A gente vai agora para as perguntas, vamos ver se a gente consegue responder ainda algumas, né? Eu vou fazer a leitura agora de alguns dos comentários. Você concluiu? Concluí. Pronto. Vou fazer a leitura agora de alguns dos comentários que mandaram. Aí você pode... Novais Lacradoras falou o seguinte... Falou o seguinte, é lastimável que o mundo... ser maioria de mulheres, mas ainda vemos as cadeiras sendo maioria por homens. Tivemos uma presidenta mulher. Pedro Novaes diz o seguinte, o que devemos fazer para fomentar esse debate? E Novaes Lacradoras, de novo, falou o seguinte, vimos ela tristemente ser lascada por a sociedade. Por exemplo, a questão de Barack Obama, um negro, ser eleito nos Estados Unidos, né, e de Dilma, uma mulher, ser eleita no Brasil, foi muito representativo desse momento que a gente viveu alguns anos atrás. Mas a gente vê que houve retrocesso nos Estados Unidos, né, houve retrocessos no Brasil, né, por questões distintas, e a gente, como alguém falou aí, a gente viu ela ser lascada, né? Ser lascada pelo Congresso, né? E claro que ali teve um pouco desse elemento machismo e misoginia, né? Porque por mais que Dilma fosse durona, Dilma não era um homem, né? Então você vê assim, o atual presidente é uma pessoa que, bem, tem todo aquele comportamento masculinista, machista, homofóbico também, não é? E as pessoas engolem isso. Muita gente engole isso e até aplaude, né? E é um homem falando, então é como se ele estivesse ali expressando toda a sua macheza, né? E Dilma, claro, Dilma não era uma pessoa muito delicada também, né? Mas Dilma tinha muito mais sensibilidade, vamos dizer assim, né? Ela tinha suas grosserias também, mas do que esse atual presidente, isso é incontestável. Ou eu diria que tinha até mais carisma, né? O Temer, por exemplo, né, que formou um ministério só de homens. Admirável que ainda tinha mulheres, né, nesse ministério de Bolsonaro, mas a gente vê as mulheres em campos bem delimitados e estrategicamente colocadas ali, principalmente a Damares, né, para negar direitos. E muitas vezes negar direitos das próprias mulheres.
né? E de homossexuais nem se fala, da comunidade LGBT nem se fala. Exatamente. Eu acho que a passagem de Dilma também foi importante porque a gente pôde ver que é possível, sim, ocupar os espaços, mas também ver que a gente tem muitos desafios. E não é fácil para ninguém. Eu acho que mulher, o grupo LGBTQ+, também tem esse desafio aí, ocupar os espaços. Eu tenho 3 minutinhos, e aí eu queria que você finalizasse, desse suas palavras finais, que daqui a pouquinho estão encerrando a gente aqui. Alguém perguntou assim, como promover esse debate? Esse debate vem sendo promovido, né? Eu acho que a gente precisa se apropriar das ferramentas, né? Ler um pouco, se apropriar dessas ferramentas que trabalham gênero, né? E se engajar nessa luta, porque é uma luta de todos, é uma luta da comunidade LGBT, é uma luta das mulheres, sim. E essa luta por direito das mulheres está muito conectado, né? Está muito conectado à luta de direitos LGBTs, principalmente na discussão de gênero, né? Porque a gente aí faz uma separação, uma distinção entre o que é gênero, né, e o que é orientação sexual. São duas coisas distintas, mas que a gente sempre trabalha juntinho, né? A gente precisa fazer a distinção de uma e outra. Então, na questão de gênero, as mulheres nos ajudam muito nesse debate. Na verdade, foi onde realmente eu fui iniciado, né? E foi onde eu percebi também brechas para se trabalhar também a questão da comunidade LGBT, né? Em outros espaços era sempre mais difícil, mas com as mulheres havia uma relação de troca, de entendimento. Entendo. Josélio, 1 minuto, pelo menos aqui no meu horário. Eu queria te agradecer imensamente em nome de toda a PJMP Nacional por ter aceitado, por estar aqui contribuindo. Você tem uma carga riquíssima. Quero particularmente ter outros momentos contigo, sabe? Foi muito importante. Ok, estou à disposição. Certo? Agradeço. Eu quero pedir desculpa ao pessoal que estava em casa, porque erros técnicos acontecem nessas coisas. Mas foi muito bom. Quero deixar aqui o convite para a próxima live, tá certo? Próxima live vai discutir sobre espiritualidade em tempos de pandemia. Ela vai acontecer dia 14 do 6, domingo agora. E vai ser às 19 horas. O assessor vai ser Dom Antônio Carlos, bispo da Diocese de Caicó. Tá certo? Então, no mais, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a dizer? Não, só agradecer a PJMP, né, por essa oportunidade. Eu acho que é um tema muito relevante, né? É um tema que está na política, que está na igreja, e que a gente tem que se apropriar dele mesmo. Muito obrigado. Agradeço ao Felipe, que deve estar assistindo também. Agradeço a você, Fabrícia. Sim, sim. Eu espero que logo passe, né? Para que a gente possa estar de novo todo mundo junto, estar podendo fazer essas discussões pessoalmente, que a gente esteja na nossa maloca. Mas mesmo assim, a gente não deixa de estar irmanado. Mensagem aqui de fique em casa, né? Isso. E é isso, gente. Um beijo, então, para vocês todos e todas. Por aqui. Um beijo, muito obrigada. Você é muito querido por todos nós, viu? Você de casa, se cuidem, cada um de vocês. Josélio, se cuidem. E logo tudo isso vai passar pra gente estar todo mundo junto. Tá? Deus quiser. Cheiro.